Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai os abençoe poderosamente em mais esta manhã de oração. E também que este dia, todo ele, seja um dia repleto de vitórias para você, de respostas às suas orações e que Deus supra todas as suas necessidades. Antes da gente meditar na palavra do Senhor, eu gostaria de pedir, como sempre, a sua ajuda. Clique aí no joinha, dê um clique no joinha aí, dê um like, portanto. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aperte o botão inscrever-se e também aperte o sininho das notificações, porque assim quando a gente lançar um vídeo novo, você será avisado pelo YouTube, tá bom? O texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com você esta manhã se encontra no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu vou resumir para você aqui e depois a gente vai no versículo que importa. Olha só, Pedro e João estavam indo até o templo. Para oração. A Bíblia fala a oração da hora nona. Hora nona quer dizer 3 da tarde. Então, às 3 horas da tarde, eles estavam indo para o templo com um objetivo: orar, falar com Deus. E aqui já começa a lição para a gente. Oração, espiritualmente falando, é como se fosse uma respiração no mundo físico. Assim como nós, num corpo de carne, precisamos respirar para poder sobreviver, assim também, espiritualmente, só se tem uma vida realmente ativa orando. Oração é necessária, é vital. Orar é falar com Deus e uma vida de oração é imprescindível para que tenhamos aqui uma vida de vitória. Por que muito crente hoje em dia não tem vida vitoriosa nessa terra? Porque muito crente até conhece a palavra, conhece bastante a palavra, conhece as promessas de Deus, conhece o que Deus fala na Bíblia, mas por que muitos desses mesmos crentes estão vivendo em derrota? Conhecem a palavra, mas estão sempre doentes, estão sempre amarrados financeiramente, estão sempre infelizes, estão sempre caindo nas ciladas do diabo, estão sempre caindo no pecado. Por que acontece isso? Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é porque o crente até conhece a palavra, mas não tem uma vida de oração. Uma vida de oração é praticamente a garantia da vitória. Não é só a oração, tem a palavra, claro, tem a santificação, tem a prática da palavra, mas a oração é onde tudo isso se inicia. Falar com Deus, ter comunhão com Deus, uma íntima comunhão com Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Você ora? Você tem dedicado tempo para a oração? Ou você é aquela pessoa que ora quando lembra, ora de vez em quando, e quando ora, aquela oração pequenininha, bem, desculpa a expressão que eu vou usar, bem sem vergonhinha, né? Oração curta, superficial, parece até um peso orar, né? Ora pouquinho e amém. Se você faz assim, me perdoe, mas a sua vida espiritual é muito fraca e poucas coisas de Deus você recebe. Meu amigo e amiga, para uma vida de sucesso, espiritualmente falando, claro que uma vida de sucesso espiritual, ela se reflete na nossa vida material. Claro, se você vai bem espiritualmente, a sua vida material aqui na terra vai bem também. A sua vida aqui é um reflexo da sua vida espiritual. Então, quando a sua vida espiritual vai bem por meio da oração, a sua vida material se transforma. E olha como é importante a oração. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse que é um dever do crente orar sempre e esmorecer ou desanimar jamais. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. As referências bíblicas estão aparecendo aí. Por que esses textos estão na Bíblia? Por que o Senhor Jesus disse que é um dever do crente orar sempre? E por que Paulo disse que nós devemos orar sem cessar? Ora, se eles disseram isso, é porque é importante para a gente. Eles disseram isso justamente para que a gente pudesse ter a vida que Jesus prometeu aqui na terra, ou seja, vida com abundância. Quando você tem uma vida de oração constante e consistente
e perseverante, você tem muito mais poder de Deus na sua vida. Você vai ter muito mais força para resistir às tentações e às ciladas do diabo. Você vai ter muito mais unção, muito mais poder, mas tem que ser consistente, orar sempre. Eu sempre aconselho, olha, examina o tempo que você gasta com as coisas nesse mundo. Tem coisas que são necessárias, evidentemente, você tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar das coisas do dia a dia. Mas muitas vezes o tempo que sobra a pessoa gasta com coisas que não edificam em nada. Gasta um tempão na rede social falando abobrinha, desculpe, né, a expressão, né? Jogando conversa fora, nada que é útil. Claro que as redes sociais têm o seu papel importante para muitas coisas, mas se a gente for ver, muito tempo gasto nosso ali é tempo desperdiçado, porque conversa-se sobre assuntos que não acrescentam nada à nossa vida. Muitas pessoas perdem tempo jogando videogame. Por que não pega esse tempo e aplica em oração? Eu sei que a carne, o corpo não vai querer orar. A vontade da carne não é orar, mas o Espírito dentro de nós, esse que é oração. E o fracasso de muitos crentes hoje em dia é justamente esse, a falta de oração. Porque esse mundo, ele dá um montão de opções para a gente. Esse mundo, ele nos seduz. As facilidades do mundo hoje, gente, elas são sedutoras, não é? Então a pessoa, ela quer aproveitar, ela quer se divertir. E eu não estou dizendo que é errado você ter o seu tempo de lazer. Eu não estou dizendo que é errado você desfrutar das coisas boas desse mundo. Eu apenas quero dizer que as coisas de Deus vêm em primeiro lugar. Então primeiro tem que ver o tempo para dedicar a Deus, em oração, na meditação da palavra. E é dessa maneira que você vai edificando uma vida espiritual mais forte, tá bom? O texto aqui então estava falando a respeito de Pedro e João que iam até o templo orar. Na porta, na entrada daquele templo, eles colocavam, o pessoal ali colocava uma pessoa que havia nascido com um problema físico. Aquela pessoa nasceu, como a Bíblia fala, coxa, nunca pôde andar. E colocava então aquele homem ali para pedir esmolas às pessoas que entravam no templo. Quando Pedro e João iam entrando no templo, olha o que aconteceu. Capítulo 3 de Atos, versículo de número 3 também. Vendo ele, o paralítico ali, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Veja que um grande milagre aconteceu. Aí você vai dizer assim, mas Pedro era Pedro, João era João. Gente, eles eram homens normais, como você e eu. Eram seres humanos normais como você e eu. Eram pessoas que criam em Jesus como você e eu. Acho que você crê em Jesus, né? Então você, se crê em Jesus, é um crente no Senhor Jesus. Mas acontece que eles tinham uma vida de consagração a Deus. Veja que o texto bíblico começa dizendo, Atos 3, versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Quer dizer, às 3 da tarde eles estavam lá subindo ao templo, entrando no templo. E eles faziam isso constantemente, ou seja, o segredo do poder de Pedro e no caso aqui João, não era somente que eles eram cristãos, ou não era somente que eles eram homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Não, também eles eram pessoas que oravam, que dedicavam tempo falando com Deus, e isso lhes trazia confiança, poder. É assim também com a gente, com você que está me vendo agora. De repente a sua fraqueza, esse monte de medos que você tem no seu coração, medo de morrer, medo de viver, medo de lutar, medo que aconteça alguma coisa, essa tristeza, essa angústia, esse vazio, é falta de oração, falta de oração. A gente brinca, né? Usa uma frase assim entre os crentes, a gente fala assim, depressão é falta de oração. E é verdade, quando a pessoa não ora, ela é atacada pelo maligno e não tem força para se defender. E o maligno fica pisando na pessoa.
Mas quando você entende que você tem que reagir, e o primeiro modo de reação é oração, é falar com Deus, é se fechar em algum lugar onde você não vai ser incomodado ou incomodada para falar com o Senhor. Também na igreja, vindo à igreja, ouvindo a palavra e orando na casa do Senhor também. Tudo isso faz parte do crescimento espiritual, mas o primeiro passo é a oração. Comece a orar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, vai aumentando gradativamente o seu tempo de oração. Dedique-se, você vai ver que em pouquíssimo tempo você vai ter resultados extraordinários na sua vida. Quando você começar a dedicar tempo à oração, você vai ver que muitas das orações que você faz pedindo algo a Deus serão prontamente respondidas, como nesse caso aqui. Então a gente tem que ler o contexto. Não é Pedro e João, porque apenas eram homens cheios do Espírito Santo, que tinham esse poder de fazer milagres à toa, assim do nada. Não, eles tinham o Espírito Santo, sim. Foram cheios com o poder de Deus? Sim, mas eles faziam valer isso daí através da oração. Muita gente hoje que diz que é batizada com o Espírito Santo, que até diz que fala em línguas, a gente vê vivendo um fracasso só. São cheios do Espírito Santo, um dia falaram em línguas estranhas, no começo foi uma bênção, mas depois, pela falta de oração, caíram. Muitos até estão perdidos por aí, outros até nas mãos de Satanás, pecando adoidadamente, né? Se é que existe essa expressão, né? Mas por quê? Porque não oraram, não oraram. A oração faz muita diferença para a gente. E nós vamos praticar essa palavra agora, orando. Vamos falar com Deus então? Comece a falar com Deus. Pode até ser que na sua fé um milagre aconteça agora, em nós orando. Está com dor, está com problema, está com enfermidade. Vamos falar com Deus. Não tem que pedir nada para Deus. De repente você é uma pessoa que diz, pastor, glória a Deus. Eu não tenho que pedir nada para Deus. Eu tenho somente que agradecer. Então que seja assim, que você apenas agradeça a Deus nesse momento por tudo que Ele fez na sua vida. Tá bom? Vamos falar com o Pai então? Oremos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de falarmos contigo, de entrarmos na sala do trono, na Tua presença, para Te agradecer, para Te bendizer, para Te louvar, para Te exaltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos, neste momento, ter a oportunidade também de experimentar o Teu poder. E eu te peço, Pai, em favor dessa pessoa que ora comigo nesta manhã. Meu Pai, essa pessoa que está sofrendo devido a um problema de enfermidade, devido a um problema na vida sentimental, devido a um problema na vida financeira. Essa mãe, Pai, que teve uma decepção muito grande com os filhos, quando descobriu que eles estavam usando drogas. Meu Pai, alivia esse sofrimento, dá o conforto para essa mãe, Pai. Visita aqueles jovens e os liberte das drogas. Também, Pai, te peço para essa pessoa doente, que a Tua mão se estenda para curar, para arrancar pela raiz essa enfermidade maldita, essa dor que essa pessoa sente, Pai, que já procurou os médicos, mas os médicos não conseguem descobrir o que é, mas esse mal é espiritual. Então, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno a você, espírito de enfermidade, sai da vida dessa mulher agora, sai dessa coluna, sai agora desses rins, sai dessas pernas, essa fraqueza nas pernas, sai neste momento. Eu te ordeno no nome do Senhor Jesus. E Pai amado, Pai celeste, te peço também, abençoa a vida profissional dessa pessoa, essa pessoa que vai hoje procurar um trabalho, levar um currículo, essa pessoa que vai começar no seu serviço. Capacita essa pessoa, Pai, a fazer um bom trabalho, para que ela seja digna do seu salário. Pai amado, Pai santo, abençoa essa pessoa que pede ao Senhor por uma causa na justiça, e por tudo isso, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor já está respondendo. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém, e graças a Deus. Meu amigo e amiga, agora comece a agradecer a Deus. Se você só agradeceu, agradeça mais ainda. E se você já pediu alguma coisa a Deus nessa oração que nós fizemos, comece a agradecer também. Mas ponha essa palavra em prática a partir de hoje. Já arruma um horário para orar. Amanhã de manhã, a primeira coisa que você vai fazer, levantou um pouquinho mais cedo, vai orar. Vai falar com Deus. Vai dirigindo o carro para o trabalho ou no ônibus.
ou na bicicleta até, né? Presta atenção no trânsito, né? Mas vai meditando na palavra, vai falando com Deus em espírito, não perca mais o seu tempo. Oração é segredo de sucesso, é o segredo do sucesso. Então, ore mais, fale mais com Deus e você vai ver que grande diferença isso vai fazer na sua vida. Tá bom, meu amigo e amiga? Deus abençoe grandemente a todos vocês e amanhã nós voltaremos para mais uma manhã da oração. Até lá!